Muitas vezes somos seduzidos como líderes eclesiásticos, presbíteros, pastores, especialmente quando estamos em posição bem relevantes, em concílios, comissões executivas, comissões importantes, cargos da autarquia da igreja. Muitas vezes somos seduzidos por outros para um joguinho político sujo, corrompido, por meio de um tapinha nas costas, um elogio, uma palavra sedutora nesse sentido, um almoço, uma refeição, algum favor, alguma coisa dessa natureza. E o profeta Daniel, já no início do livro, nos ensina a respeito do que está por trás disso e que precisamos urgentemente observar. Por exemplo, o rei Nabucodonosor, conhecendo a história do povo de Israel, o que havia acontecido com o Egito, e sendo alguém bem estrategista, mas de uma nação que não tinha temor de Deus, e sem ter noção nenhuma de que há um inimigo das almas humanas, chamado por Deus de Satanás ou diabo significando difamador e Satanás significando acusador, e esse inimigo tem estratégia, estava ali na Babilônia, fundamentando, sendo o fundamento de toda aquela cultura política, todo aquele povo, religião, enfim. Mas Nabucodonosor não tinha noção de nada disso. Porém, Daniel, que eu acredito particularmente que deva ter se convertido a caminho da Babilônia, pela confissão que ele faz no capítulo 9, Daniel chega na Babilônia e demonstra chegar bem preparado, seja por seus pais, porque era cultural que os pais ensinassem bem a palavra de Deus, ainda que muitos pais não fossem piedosos, porque era cultural que aquela nação fosse estruturada em toda a Escritura, em tudo que era revelado até ali, como um povo da aliança de Deus com ele e tudo mais. O fato é que, pelos pais ou pela cultura do próprio povo, Daniel chega demonstrando com seus amigos um conhecimento bíblico-teológico acima da média do povo, mesmo sendo alguém, um menino, um rapaz, um garoto de talvez 13, 14, 15 anos. E Daniel, quando percebe a proposta horizontal, e eu vou explicar o que significa horizontal, do rei Nabucodonosor, ele também percebe a proposta por trás, a sedução de Satanás por trás de Nabucodonosor. Então, qual era a intenção de Nabucodonosor, horizontal, né? E qual era a questão vertical na relação com Deus, de Satanás, do sedutor, do diabo? Bom, do Nabucodonosor era não ter nenhuma resistência por parte dos futuros homens que fossem ali preparados, aproveitados daquele povo que foi subjugado. Não tem nenhuma resistência futura. Então, Nabucodonosor tenta encantar a todos e torná-los subservientes com um banquete, o banquete do rei. O que é que nós ouvimos muito de conselheiros hoje, em cargos importantes de autarquias? Olha, o cavalo está selado, não perca a oportunidade. Mas Daniel não estava com o coração em cargos, em dinheiro, em poder, coisas dessa natureza. Daniel estava com o coração na aliança, no Deus da aliança, no Cristo Salvador, na sua redenção. Então, Daniel percebe a subserviência, a intenção de Nabucodonosor, que era de ter eles subservientes, mas por trás de Nabucodonosor, Daniel percebe a sedução de Satanás. Satanás queria que Daniel
e todo o povo não se reconhecesse um povo em aliança com Deus, que Daniel esquecesse de sua origem, que Daniel esquecesse que não era Babilônia, ele era de outra região, ainda que geográfica, mas no seu sentido representativo espiritual. Que Daniel esquecesse, portanto, da sua história, do seu pacto, da lei de Deus, do seu padrão de vida, do culto e tudo mais. Era isso que Satanás queria de Daniel. E Daniel percebe essa sedução de Satanás por trás. Por isso, uma coisa que é tão simples como um comer, Daniel decidiu firmemente não se contaminar. O que significa, então, não se contaminar para Daniel? Significa não ceder a nenhuma vírgula de desvio para a corrupção daquilo que ele era, da sua identidade e da sua prática, da sua fé, do seu compromisso com Deus. Essa é uma primeira coisa. Mas significa também não se contaminar que ele não cederia às seduções de Satanás, às propostas de Satanás, ainda que a Babilônia não soubesse que ela era uma nação totalmente fundamentada no engano, na mentira, naquilo que é contrário a Deus. E Daniel então decide a partir dali firmemente não se contaminar, ou seja, além de não ceder, não confiar em si mesmo e se lembrar, exercitar essa lembrança de quem ele era. Ele era alguém em aliança, ele era alguém de Deus, que deveria viver de acordo com toda a palavra de Deus. Daniel aqui vive aquilo que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer fazer tudo para a glória do Senhor. Ou seja, ele era cristão nas mínimas coisas. Então, Daniel tanto considera a contaminação a sedução de Satanás, qualquer vírgula de desvio, quanto o exercício que ele faz consigo mesmo para não se acostumar com a Babilônia e não adotar nada da Babilônia como se ele fosse Babilônia, como fundamento. Então, ele prefere não comer. Não é que aquele banquete, comer legumes fosse o que é santidade, como alguns interpretam aí. Santidade é comer legume, comer carne não é alguém santo. Não, ele não chega a nada a essa tolice. A única questão dele é essa: o que é contaminar é ceder para a corrupção em qualquer vírgula, ou não se exercitar como alguém em aliança com Deus. Então ele resolve não participar daquele banquete e ele age firmemente, mas com sabedoria. Por exemplo, as autoridades sobre ele ordenam coisas. Aí ele vai falar com essas autoridades de forma estratégica. Olha, não vou participar, pode ser assim? Não pode? Como é que fica? Eu vou perder minha cabeça. Então você pode fazer um teste de um período curto? Tudo bem, pode. Fala com ele lá, ok, então pode fazer. Naquele teste período curto, ele se mostra mais sábio no concurso, mais preparado, mais saudável, ele e seus amigos, e assim ele não se contamina. E a partir de então ele segue sempre se exercitando Israel, orando sempre com a janela aberta para uma direção. É sempre esse tipo de cuidado, não esquecendo do povo, orando pelo povo, lembrando da promessa de Deus, do período que ele passaria, das palavras do profeta, essas coisas todas. Muito pode ser dito a partir daqui, mas, meus irmãos, como hoje
a nossa igreja cristã moderna é tão insensível para essas coisas. Não consegue perceber líderes nas diversos contextos das igrejas, não consegue perceber os líderes ardilosos, mentirosos, sem vergonha. Eu ia usar outros termos aqui, pesado, né? Não consegue perceber suas seduções, são covardes. O pessoal ingênuo, o pessoal, na verdade, que revela um coração para a corrupção. Um coração que não está aí, não consegue perceber as intenções desse, não consegue muito menos perceber as estratégias por trás, as estratégias de Satanás. Não consegue, são insensíveis. Se Daniel tivesse nos nossos dias, iriam achar Daniel um tolo, alguém problemático, iriam ardilosamente sempre argumentar, queimar, desgastar a imagem de Daniel. Esse grupo aí, essas pessoas, muitos, mas são muitos, iriam condenar Daniel de várias formas, chamá-lo de neopuritano, chamá-lo enfim, zombar, desprezar, denunciar, agir com injustiça, porque não têm noção nenhuma. Falta de fundamento bíblico, de devido preparo bíblico. Quando tem, e ainda tem um caso assim, quando tem algum preparo bíblico teológico, o coração mesmo é corrompido, fazem inconsciente, absurdamente. Mas seja qual for o motivo, como é evidente essa característica das lideranças nos nossos dias, uma liderança sem nenhuma preocupação com essa contaminação, conforme Daniel percebeu. Para Daniel a vida não foi fácil, para os amigos dele também não. Daniel foi parar na cova dos leões. Daniel foi alguém do mais alto cargo que ficou lá desprezado no seu cargo. Mais alto cargo, mas desprezado, porque um grupinho articulava e lá ia. E é assim hoje. Muitas vezes, não se engane, muitos que estão aí em posição de destaque não é porque são de fato pessoas tão espirituosas, tão íntimas de Deus, tão cheias de Deus e da palavra. Não é por causa disso não. É um currículo um currículo terrível um currículo, mas porque hoje a massa, muitos não conseguem perceber as seduções, as sutilezas, a contaminação, e simplesmente esses conseguem escorregar pelas brechas do sistema e galgar posições que jamais deveriam assumir. Então, a minha pastoral aqui priorize memorizar a Bíblia toda e os símbolos de fé de Westminster e de outros documentos confessionais, Cânone de Dort, Confissão de Heidelberg, enfim, mas se prepare mesmo, dedique a vida. Se for possível, não coma, não durma, mas dedique para memorizar, para estudar, para orar. Mas não seja, você que é líder, um fantoche do sistema e um colaborador da corrupção de Satanás, um promotor da corrupção de Satanás. Não seja. Não se importe com o que você vai sofrer, desde que você aprenda a ter um coração puro diante de Deus, que tem a intenção de que Deus seja glorificado com as mínimas coisas que você fizer. Seja como Daniel, aprenda a ser. Aprendamos nós. Hoje tem muita forma de
você melhorar bastante. Eu acho, por exemplo, o advento da internet e agora com essa questão da inteligência artificial uma coisa maravilhosa. Tem gente que, ao invés de aproveitar muito, olha, eu vou te dizer, faculdade nenhuma dá o conhecimento por segundo que uma IA bem, uma inteligência artificial bem utilizada vai te dar, vai te preparar. Você quer meditação sobre qualquer texto, exegese completa sobre qualquer coisa, estudo de qualquer tema, em qualquer lugar, documento de tudo, elaborar tudo, combater qualquer injustiça, você tem. Então vai atrás, invista em você, culto em família, diário, momento de oração, temor de Deus, e se prepare, se qualifique, mas não seja alguém, use tudo a seu favor, mas não seja alguém que se entrega ao sistema para ser fantoche. Isso é vergonhoso. Isso não glorifica a Deus. Se preocupe com a pureza nas mínimas coisas, mesmo que te xinguem, mesmo que sejam injustos com você, mesmo que os céus e a terra se levantem contra você. Prefira, como Daniel, com firmeza, não se contaminar com as finas iguarias de ninguém, tapinha nas costas, elogio, favor aqui, olha, eu votei no seu projeto. Projeto o quê? Em reuniões conciliares eu costumo dizer o seguinte: nós não estamos ali para aprovar nem reprovar nada. Nós estamos ali para fazer a vontade de Deus. Vamos supor, alguém é licenciado em teologia, você vai me aprovar ou reprovar? Nem aprovar nenhuma coisa nem outra. Eu não estou aqui para aprovar e reprovar, eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Se ao cumprir você vai ficar reprovado, problema seu. É simples assim, nós estamos ali para fazer cumprir as Escrituras, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Nem a Constituição da igreja, seja ela qual for, é a palavra final, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E não é o que eu acho da palavra, não. Porque às vezes fica aquela coisa, é a minha interpretação, não, essa é a sua. Não, não é a palavra não, é a palavra de Deus. Por isso que eu falo, memorize os documentos confessionais históricos, memorize. É difícil não. Hoje tem tanto recurso aí, recurso por música, estude todos os dias, invista, priorize. Quando você, liderança, for preparar um novo líder, priorize prepará-lo na Bíblia e na confessionalidade. Deixa a Constituição, o Estatuto, reuniões conciliares, isso aí para o dia a dia, quando a pessoa for atuar. Priorize Bíblia e confessionalidade. Se tivermos homens como Daniel, fará toda a diferença. E que Deus nos ajude. Deus abençoe a todos.